programa Saber Direito desta semana, o professor Marcelo Holanda vai falar sobre violência doméstica e as relações de poder, embasadas por argumentações jurídicas e hermenêuticas. Nas aulas ainda serão tratadas as relações homoafetivas masculinas, além das aplicações da Lei Maria da Penha em casos concretos. Olá a todos e todas, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao Saber Direito. Hoje nós vamos tratar da nossa terceira aula especificamente sobre a Lei Maria da Penha. Legislação essa que nós estamos acompanhando, nós estamos estudando desde o início das nossas atividades, tendo perpassado aí conceitos basilares sobre violência, a questão da interpretação jurídica e agora especificamente sobre a lei em si. Vimos na aula passada que existe a possibilidade do intérprete jurídico exercer um esforço criativo para poder adequar determinada nova norma social a um fato que seja apresentado e que demande solução ou resposta do Estado, por meio do seu poder judiciário. A Lei Maria da Penha, nesse estudo que estamos desenvolvendo, é exatamente uma legislação que, para situações envolvendo violência doméstica entre casais homoafetivos masculinos, se torna uma legislação palpável, produtiva e necessária para poder coibir esse tipo de violência. Antes de nós adentrarmos nas questões históricas e que culminaram na criação da Lei Maria da Penha, é importante nós ressaltarmos que a intenção desse estudo que nós estamos desenvolvendo não é criar uma alegoria jurídica que esteja fora das possibilidades do nosso constitucionalismo vigente. Como vimos, os princípios constitucionais como bases interpretativas, como vetores interpretativos, servem exatamente para poder permitir que o intérprete enxergue além da superfície da norma. Não nos esqueçamos. Lei Maria da Penha, número 11.340 de 2006, é uma legislação que foi criada pelo sistema legislativo brasileiro após, especificamente, ter aí uma saga, uma via crucis imensa pela protagonista e que também batizou a legislação posteriormente, Maria da Penha Maia Fernandes. Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica, cearense, sofreu durante décadas, anos, variadas formas de violência pelo seu então companheiro Marco Viveiros. Dentre várias situações e episódios de extrema violência, duas quase ceifaram sua vida, que foi uma eletrocução, quando então estava tomando banho em sua casa, e a outra situação adveio de um disparo de arma de fogo que atingiu a sua coluna e a deixou paraplégica. Maria da Penha Maia Fernandes buscou o judiciário brasileiro para poder ver o seu agressor devidamente punido e não obteve a resposta necessária. Algumas considerações são importantes porque, como esse fato aconteceu dos anos 80 aos anos 90, algumas modificações legislativas aconteceram nesse interstício e que também se relacionam ao combate à violência contra a mulher. Tivemos aí a criação dos juizados especiais e a retirada da competência dos juizados especiais comum de resolverem, de solucionarem conflitos envolvendo violência doméstica. Não raro se tinham decisões permitindo que os agressores simplesmente cumprissem penas sem nenhum cunho educativo e que também não os fizesse refletir a respeito dos atos, como doação de cestas básicas ou prestação de serviços à comunidade. E aí, por óbvio, a situação de violência doméstica não tinha um cenário favorável para ser discutida de modo mais intenso e o poder judiciário também não conseguia responder à demanda de uma forma adequada. Maria da Penha Maia Fernandes não desistiu, insistiu para que o Estado brasileiro respondesse à situação de violência a que ela foi submetida e, não tendo recebido a resposta estatal, recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
O caso 12.051 reflete a tragédia a que foi acometida Maria da Penha Maia Fernandes e todo o lapso temporal de sofrimento em que ela esteve no centro da situação. O ponto 55 do relato do caso 12.051 reflete que o Brasil necessitava tomar uma providência absoluta com relação à violência contra as mulheres por ser considerado conivente com esses atos que aconteciam, infelizmente permanecem acontecendo, mas à época não havia sequer no sistema normativo vigente uma norma para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Tomo a liberdade para poder ler esse item, porque considero importante, está na página 124 do livro A Aplicabilidade da Lei Maria da Penha para Casais Homoafetivos Masculinos e traz a indicação precisa de como a CIDH reconheceu esse fato e puniu o Brasil, por óbvio, por conta dessa situação. A impunidade que gozou e ainda goza o agressor e ex-esposo da senhora Fernandes é contrária à obrigação internacional voluntariamente assumida por parte do Estado de ratificar a Convenção de Belém do Pará. A falta de julgamento e condenação do responsável nessas circunstâncias constitui um ato de tolerância por parte do Estado da violência que Maria da Penha sofreu e essa omissão dos tribunais de justiça brasileiros agrava as consequências diretas das agressões sofridas pela senhora Maria da Penha Maia Fernandes. Além disso, como foi demonstrado anteriormente, essa tolerância por parte dos órgãos do Estado não é exclusiva deste caso, mas uma pauta sistemática. Trata-se de uma tolerância de todo o sistema que não faz senão perpetuar as raízes e fatores psicológicos, sociais e históricos que mantêm e alimentam a violência contra a mulher. Esse trecho é de suma importância porque o organismo internacional compreendeu que a leniência do Estado brasileiro era um fator, e continua sendo em determinadas ocasiões, fator que agrava a situação social de milhares de mulheres e meninas vítimas de violência doméstica. Ou seja, quando o Estado não age por meio dos seus órgãos institucionais, significa convir para que esses atos de violência, sejam eles mais imateriais ou mais visíveis, como vimos na primeira aula, acontecerem sem nenhum tipo de punição aos agressores e às agressoras. Com base nisso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela puniu o Brasil, condenou o Brasil a que adotasse medidas para poder proteger as suas mulheres, as cidadãs que fazem parte desse espaço brasileiro. E, por óbvio, algumas recomendações foram feitas, dentre elas que a criação de uma norma legal específica para essa temática fosse elaborada pelo Poder Legislativo Nacional brasileiro. A Lei Maria da Penha não é apenas fruto dessa condenação oriunda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Muito ao contrário, os movimentos sociais tiveram total e significativa importância para que as discussões fossem alavancadas e também não ficassem adstritas ao Congresso Nacional de modo isolado. Ou seja, a sociedade organizada, a sociedade civil, em seus movimentos sociais, estabeleceu parâmetros e considerações para que a legislação de proteção à mulher vítima de violência tomasse um corpo que atendesse às necessidades e à demanda, não apenas às vítimas, sobretudo a elas, claro, mas também para que tivéssemos uma possibilidade de mudarmos o cenário social pensando políticas públicas por meio da Lei Maria da Penha. Em 2006, a Lei 11.340 é então sancionada e promulgada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e temos a partir dali, então, um mecanismo legal que tem exclusivamente a temática da violência de gênero como seu eixo, como seu norte. Essa legislação ela inova em vários aspectos. O principal deles é retirando dos juizados especiais comuns
a competência para poder julgar casos envolvendo violência doméstica contra as mulheres. Se estatue, a partir daí, juizados com competência específica, destinados apenas a cuidar dos casos envolvendo violência contra as mulheres, o que é um grande avanço, até para que não se tivesse a confusão, como antes ocorria, de tratar um caso de violência doméstica contra a mulher como um caso civil comum, uma quebra contratual, o que desmerecia e impedia que a ação judicial, que a atuação do Poder Judiciário tivesse uma finalidade melhor atingida, não é de coibir essa violência e aquela vítima, a proteção destinada àquela vítima daquele caso concreto, desse caso concreto. Portanto, a Lei Maria da Penha não apenas traz aspectos formais com relação a critérios processuais, altera o Código Penal, traz questões relativas à processualística penal com relação à competência para processamento e julgamento de casos envolvendo violência doméstica contra as mulheres, infere-se dessa legislação medidas protetivas não apenas repressoras, mas anteriores para poder proteger as mulheres vítimas de violência, inova ao trazer conceitos de violência, por isso importante foi a nossa primeira aula para poder caracterizar tipos de violência. A Lei Maria da Penha, ela estabelece alguns tipos de violência que essas mulheres que são vítimas estão mais acometidas. Violência física, violência sexual, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral. Essas são as violências que estão inscritas no texto da legislação. E a partir delas, se pode ampliar o leque para poder perceber quais casos configuram ou não um ato de violência contra a vítima mulher. Por exemplo, assacar uma mulher dos seus pertences e impedi-la de exercer o seu direito de liberdade financeira é violência patrimonial. Xingá-la, humilhá-la, fazê-la se sentir depreciada, violência psicológica. Obrigá-la a ter relações sexuais não consentidas, mesmo que se tenha uma constância de casamento, é violência sexual. Percebem que esses matizes, a depender das situações, eles podem trazer variadas formas de violência? De modo que, se considerássemos apenas a violência física, a que deixasse marcas no corpo da mulher agredida, nós desconsideraríamos as outras violências que não deixam essas marcas, que também são indeléveis, mas não são visíveis, apesar de existirem. Portanto, dentro dessa inovação normativa que a Lei Maria da Penha nos traz, é preciso que compreendamos que ela atinge funcionalidades e finalidades que vão muito além do aspecto repressivo, também perpassam condições e permissões para que pensemos políticas públicas de emancipação feminina, de conscientização do agressor e do motivo, do porquê aquela situação ocorreu e se isso foi de alguma forma conscientizado por parte da pessoa que comete a agressão. Ou seja, nós temos uma legislação que é sofisticada, que por essa sofisticação não pode ser reduzida a apenas alguns termos que estejam ali inscritos, porque ela permite uma ampliação de reflexão. Não quer dizer desconsiderar o seu conteúdo e deturpar o conteúdo que está na legislação. Não, mas tão somente perceber que por baixo da superfície da Lei Maria da Penha existem outras reflexões que também são oriundas desse conteúdo normativo. Como já falamos na aula passada, é a Lei Maria da Penha que insere pela primeira vez no campo normativo brasileiro a possibilidade de reconhecimento de outras configurações familiares, uma vez que reconhece que nas relações homoafetivo femininas, a mulher vítima de violência doméstica também tem a incidência de proteção da legislação, ainda que a lei seja aplicada de modo repressivo à mulher agressora. Há uma parte que é agressora e de proteção à parte que é agredida. Isso denota uma mudança de comportamento, uma mudança de experiência e de reflexão acerca do que já está constituído socialmente.
As famílias homoafetivas, sejam elas masculinas, femininas ou outras configurações familiares, como as anaparentais, como as tradicionais, como as que envolvem pessoas que se elegem para conviverem entre si, elas existem, não é de agora. É uma ingenuidade pensar que, por conta de uma legislação que reconhece a família homoafetiva feminina, nesse caso que está inscrito na Lei Maria da Penha, apenas começou a surgir a partir dali. Não. Em determinadas situações, o direito ele não cria situações jurídicas. Ele simplesmente estatui o que já está posto. Esse é um movimento que é possível por meio da experiência jurídica e é o mais comum. Geralmente o direito ele é tardio. Os fatos sociais eles são dinâmicos, eles acontecem conforme devem acontecer dentro dessa dinamicidade que não é possível de ser travada pela ação humana e o direito age posteriormente. Normalmente em situações em que determinadas dinâmicas sociais clamam por uma regulamentação por haver violações de direitos. Nesse sentido, a Lei Maria da Penha, ela acaba atingindo um estágio para se discutir violência doméstica no nosso país, após a saga enfrentada por Maria da Penha Maia Fernandes, mas, anterior à Lei Maria da Penha, existem outros fatos históricos onde essa discussão envolvendo violência de gênero, violência doméstica, começa a ganhar notoriedade no cenário social, ainda que de modo muito incipiente. No livro, nós temos um quadro que demonstra os fatos históricos anteriores à Lei Maria da Penha e que começam a introduzir essa necessidade de discussão da temática por conta dos altos índices desse tipo de violência no nosso cenário social. Podemos lembrar do caso de Dorothy Stang, podemos lembrar do caso de Doca Street, podemos lembrar do caso da Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, no ano de 1992. Podemos nos lembrar, por óbvio, do caso da Maria da Penha, posteriormente o caso de feminicídio que ocorreu na Universidade de Brasília, ou seja, nós temos uma gama de situações que antes mesmo da legislação e os dois últimos exemplos posteriores já clamavam essa necessidade de termos no cenário político, no cenário jurídico, no cenário social, uma discussão mais aprofundada para poder resolver ou criar mecanismos de coibição a esse tipo de violência. Eu peço permissão apenas para poder indicar o quadro de fatos históricos relativos a anterioridade da Lei Maria da Penha por considerá-lo importante para a nossa digressão histórica. Os fatos históricos, então, como havia mencionado, alguns são anteriores à própria promulgação e sanção da Lei Maria da Penha e são importantes de serem trazidos para que nós tenhamos uma compreensão de como essa temática foi ganhando espaço e notoriedade por uma necessidade de aprofundamento dessa situação social e como o Estado democrático de direito brasileiro deveria agir nessas situações. Temos, então, a criação do SOS Mulher, primeiro serviço específico de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica no Brasil, nos anos 80, de 1980. Criação da primeira delegacia especializada de atendimento às mulheres na cidade de São Paulo, em 1985. Promulgação da Constituição Federal, a nossa vigente, que garante a igualdade entre os gêneros, de 1988, por óbvio. Constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito de Violência contra a Mulher na Câmara dos Deputados, em 1992. A ratificação pelo Estado brasileiro da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará, de 1995. A condenação do Estado brasileiro pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos pelo caso da Maria da Penha, como já discutimos, isso no ano de 2001. Sanção e promulgação da Lei 11.340, de 2006. E recomendação do Comitê de Erradicação à Violência contra a Mulher ao Brasil para adotar medidas efetivas de implantação integral da nova legislação de proteção à mulher em situações de violência. Isso em 2007.
Esse quadro elenca uma obviedade, mas que nós precisamos reforçar. Pensar que uma legislação apenas começa a ter seus efeitos do momento em que é sancionada e promulgada para frente, desconsiderando que existe um contexto anterior que, inclusive, incide na necessidade de criação dessa norma, dessa legislação, é um equívoco, não é? Todos nós que somos juristas, pretensos juristas ou estudiosos da área, sabemos que a legislação em si não carrega um poder mágico absoluto para poder extirpar qualquer violência, qualquer situação a que ela se destina. Então, somente é um instrumento para que nós possamos prever e garantir que direitos não sejam violados, mas que há suas dificuldades. Uma delas, como nós estamos verificando, é quando uma situação de violência doméstica se dá num contexto familiar ou afetivo masculino. Mais uma vez, eu trago esse questionamento. Vamos deixar à margem essa situação jurídica porque simplesmente, entre aspas, não há legislação para poder acobertá-la? Então, teremos que refletir para além desse pragmatismo que pode cegar e fazer com que pessoas tenham seus direitos violados. Considerando essa apresentação geral da motivação da criação da Lei Maria da Penha, do seu contexto social anterior, nós temos uma questão que já foi discutida anteriormente em outras aulas, pinceladas para ser mais exato, mas que nós temos de reforçar nessa oportunidade. O fim social da Lei Maria da Penha é extirpar, coibir a violência doméstica. Por que eu afirmo com tanta veemência que o fim social é extirpar a violência doméstica e aqui não cabe espaço para que eu defina que somente a violência doméstica nas relações heteroafetivas envolvendo um homem masculino biológico e uma mulher são alcançadas pela Lei Maria da Penha? Porque se eu limito esse alcance legislativo, a finalidade se esvai. Outras pessoas que estejam vivendo em condições, em contextos diferentes, mas que sejam vítimas de violência doméstica, ficarão sem amparo. E o amparo legislativo, o amparo estatal, o amparo jurídico servem exatamente para poder permitir que as pessoas que estejam sofrendo essas situações de violência sejam respaldadas e tenham guarnecimento do Estado para que os seus direitos a uma vida livre, sadia, sem violência, seja lhe garantida. Afinal de contas, isso decorre da dignidade da pessoa humana, que é um princípio central e basilar da Constituição da República Federativa do Brasil. Considerando, então, que a Lei Maria da Penha possui essa peculiaridade de trazer determinados temas e não ser apenas uma legislação que deva se enquadrar como legislação penal, ou legislação civil, ou legislação administrativa, caso prefiram esse termo, ela na verdade tem um hibridismo e tem uma sofisticação no seu conteúdo, serve esse amparo normativo, esse instrumento normativo, para que nós tenhamos condições de discutir questões que são inerentes a todas as situações que envolvem os atos de violência em si. Lembremos da metáfora do iceberg. Nós temos diversas situações anteriores que estão submersas e que trazem consigo evoluções até que se chegue ao ponto máximo, que geralmente se dá com a morte ou com lesões muito graves, muito severas à vítima de violência doméstica. Então, quando dizemos que era só um empurrão, foi só um puxão de cabelo, ele apenas se irritou e gritou comigo na frente dos meus familiares porque a comida não estava do seu agrado, essas questões aparentemente comuns são sim adubo para que se cresça a erva daninha da violência doméstica e ela possa atingir o seu grau máximo com um fruto podre da morte ou da lesão gravíssima. Perceber a Lei Maria da Penha, portanto, como um instrumento normativo sofisticado, como eu disse, e que traz questões da seara penal, mas também da seara civil,
para poder impedir que essas ações tenham essas consequências mais graves ao final, a lei ela nos convida a perceber que tratar de modo simplório a violência doméstica é não ter condição alguma de conseguir diminuí-la, coibi-la, extirpá-la. Então, quando se tem medidas integradas de proteção, esse termo, medidas integradas, é exatamente para poder sugerir que são ações não necessariamente repressivas que são utilizadas, que são determinadas para que a violência doméstica ela cesse o seu ciclo. Então, quando a lei prevê proibição de se aproximar da vítima por tantos metros, impedimento de contato do agressor com pessoas do ciclo familiar ou do ciclo profissional, garantia de 6 meses de benefício pelo INSS em caso de ter de, enfim, deixar o ambiente laboral por conta da violência doméstica sofrida pela parte agredida, ter direito a ir com seus filhos para abrigos específicos a fim de se manter fora do espaço domiciliar onde a violência acontece. Essas medidas, que não têm caráter penal, elas possuem exatamente o condão de tentar, por óbvio, não é? Diminuir e cessar esse ciclo de violência que acontece. É tanto que há uma abertura no campo específico da lei para que o juiz possa, ou a magistrada possa, identificar que tipo de medida integrada de proteção é a mais adequada, que não sejam somente essas que estão elencadas no corpo da legislação. Ou seja, não se trata de um rol taxativo e sim de um rol exemplificativo. Ainda que tenhamos, com mais frequência, essas medidas integradas de proteção mais comuns deferidas. O distanciamento, a proibição de contato com familiares e amigos da vítima, a recomendação de que a vítima vá para um abrigo com seus filhos se tiver, para poder evitar o ciclo de violência, etc. Então, quando se tem uma legislação que integra essas medidas, que também interfere na seara criminal para poder punir de modo mais severo o agressor ou a agressora de uma vítima de violência doméstica, nós temos a confirmação de que a finalidade social da lei não é proteger especificamente um recorte humano específico que são as mulheres, mas as vítimas de violência doméstica. As duas evidências que são cruciais para que nós tenhamos essa reflexão é o fato de a legislação trazer uma configuração familiar distinta da tradicional, que de tradicional não tem nada, é apenas conservadora quando muito preconceituosa, e também permitir que a violência em si seja atacada, e não apenas que determinado grupo social seja protegido, podendo-se haver a desproteção de outros que estejam em situações similares, como é o caso que nós estamos estudando, os casais homoafetivos masculinos, quando uma das partes é vítima de violência doméstica. Pensando a Lei Maria da Penha, então, como algo amplo, que não apenas dialoga com o direito penal, não apenas dialoga com o direito civil, não apenas dialoga com o sistema de justiça, porque envolve uma rede de atores para que ela seja efetivamente materializada, nós temos uma legislação que indica um caminho que é multifacetado, que é multidisciplinar, para que a violência tenha o seu ciclo cessado. Então, desde políticas públicas a políticas criminais, a políticas sociais, nós temos como base a legislação que é moderna, que é bastante sofisticada, evoluída, para que nós tenhamos condições de discutir esses aspectos que são, sim, importantes para combater a violência. Afinal de contas, se nós pensarmos apenas uma legislação para poder reprimir, ela atinge um ponto do problema e jamais atinge a sua raiz, não é? Ainda que não seja fácil, ainda que o desafio seja gigantesco, até porque a materialização da Lei Maria da Penha não é idêntica em todos os espaços sociais,
as mulheres que vivem em situação de extrema pobreza, que vivem nas periferias, que vivem em interiores do país afora, que têm dimensões continentais, muitas vezes não sabem sequer que essa legislação existe. Muitas vezes desconhecem o mínimo direito a terem uma vida livre de violência, de turbações, de complicações e de travas, bloqueios ao seu pleno desenvolvimento, não é? Mais uma vez, o princípio da igualdade aqui pode ser trazido para percebermos que nem todas essas mulheres vítimas de violência estão em condições ou em contextos similares para que algumas ações sejam dadas como generalizadas. Mulheres negras são vítimas preferenciais de violência doméstica, ainda que, independentemente da raça e da questão de condições sociais, de condições socioeconômicas, a violência também possa se infiltrar e acontecer. Nesse sentido, observando então essa possibilidade que já é trazida pela Lei Maria da Penha de considerar tipos familiares distintos, a pergunta que surge: por que não interpretá-la extensivamente nos casos envolvendo violência doméstica entre casais homoafetivos masculinos? Por quê? Porque a legislação ela traz um termo alcunhado como mulher apenas, e isso seria o suficiente para que eu afastasse da proteção desse instrumento normativo, que é bastante sofisticado, como eu venho dizendo, essas vítimas que não correspondem a esse gênero? Isso é suficiente? Isso seria legal, constitucional, aceitável no nosso contexto social, permitir que determinadas vítimas tenham amparo jurídico, amparo legislativo, amparo normativo e outras não? Bom, me parece que a resposta ela fica nas entrelinhas, exatamente porque, conforme vimos a respeito especificamente da interpretação jurídica e observando as balizas constitucionais dos princípios que são aí os vetores, nós não podemos responder afirmativamente de que a lei apenas é utilizada para determinados destinatários. Lembrem-se, o contexto de criação da Lei Maria da Penha, ele determinou que a vítima potencial daquela legislação que foi criada em 2006 fosse a mulher vítima de violência doméstica. Quanto a isso, não há discussão, quanto a isso, não estamos aqui defendendo que a legislação deva perder esse seu caráter de proteger esta vítima específica que continua sendo, infelizmente, a mais atingida. Mas, lembrando o conceito trazido por Inocêncio Mártires Coelho, quando temos novas leituras, a viragem de jurisprudência acontece. Essa renovação, essa oxigenação do sistema jurídico permite que essa legislação, ainda que tenha sido criada nesse contexto e com essa pretensa limitação, não seja utilizada para poder proteger outras vítimas, outras pessoas que estejam em situações que necessitem de amparo estatal. Estamos falando de pessoas, estamos falando de seres humanos que têm sua dignidade constituída, aceitem ou não aceitem por questões de qualquer natureza, e a legislação ela é uníssona no sentido de proteger a sua finalidade social, que nesse caso, Lei Maria da Penha, é coibir, é extirpar a violência de gênero, a violência doméstica. Indiscutível não tocar no ponto do machismo, indiscutível não tratar do ponto da misoginia, porque são esses institutos que permitem que nós vejamos o grau de dificuldade, de complexidade que é lidar com essas temáticas. Quando se tem uma aversão ao feminino ou uma subalternização de pessoas que possuem trejeitos de feminilidade, por diversos fatores que vão desde aspectos religiosos à própria hierarquização de gênero, como vimos na primeira aula, nós temos, indubitavelmente, pessoas que serão fadadas ao esquecimento, à marginalização, à violência, à morte. E o direito, como instrumento para poder pacificar conflitos, ainda que seja uma frase clichê,
mas é uma de suas finalidades. O direito, não conseguindo proteger essas pessoas, todas as pessoas, ele tem a sua finalidade social não atingida, ele serve meramente como retórica e perde o seu cientificismo. Direito, como ciência, a ciência jurídica, portanto, ela necessita de reflexões aprofundadas sobre fatos sociais, ela necessita dialogar com outras áreas do conhecimento, exatamente para que nós tenhamos a tão imaginada sociedade livre de preconceitos, discriminações, violências, desigualdades, seja por qual característica for. Observando, portanto, que a Lei Maria da Penha, ainda que o seu contexto tenha sido criado, como disse, para proteger a mulher vítima de violência doméstica, permite-se que dela se tenha a interpretação extensiva para vítimas homoafetivo masculinas, é possível afirmar, com veemência, inclusive, de que sua aplicabilidade deve ser feita. Não é inconstitucional, exatamente pelo fato de que a finalidade da Lei Maria da Penha é coibir a violência doméstica e isso se atinge quando a legislação especial ela é atribuída a uma situação, a um contexto familiar que diverge do padronizado ou do que está na superfície do instrumento normativo e garante que a dignidade da pessoa humana seja observada e discutida de uma forma igualmente sofisticada, igualmente aprofundada, igualmente diferenciada. Consideremos que a interpretação jurídica extensiva, seguindo aquela linha teleológica e histórica, esteja presente nesse caso. E está. Como nós afirmamos na aula anterior, a interpretação teleológica ela serve como um avanço histórico exatamente para poder perceber como que uma legislação em determinado contexto diacrônico, não é? De um espaço temporal, cronológico específico, ela evolui ao longo do tempo. Para quê? Para evitar que a interpretação desse contexto social aqui se limite apenas àquela forma de criação e não possa avançar ante a dinamicidade social. Fosse isso, nós teríamos que rever nosso quadro normativo dia após dia, porque as mudanças operam de modo natural. Nós temos aí as limitações, as balizas constitucionais, mas a dinâmica social é um corpo vivo e ela se manifesta das formas como acontecem de maneira livre, sem amarras e sem a possibilidade de uma contenção humana. Como vimos nessa terceira aula, a Lei Maria da Penha, por ser extremamente sofisticada e ter tido seu pano de fundo de criação dentro de um contexto que envolve reflexões que vão desde a ação de movimentos sociais até a ação corajosa de Maria da Penha Maia Fernandes, observamos que o seu conteúdo não se limita a questões puramente penais, puramente civis, mas tão somente tem uma sofisticação que envolve várias áreas do direito, das políticas públicas, das políticas criminais e serve como norte para que pensemos a violência doméstica como algo que deve ser extirpado independentemente da configuração familiar e da vítima que tenha sido agredida. Essa é a nossa posição de defesa. Bom, vimos então nesta aula a finalidade da Lei Maria da Penha, como nós já dissemos, que é a extirpação e coibição da violência doméstica. O conteúdo legislativo é bastante reflexivo e tem aí a sua peculiaridade que não somente outras legislações comuns acabam trazendo, por serem mais limitadas, a Lei Maria da Penha ela expande, e a interpretação jurídico-teleológica se aplica à Lei Maria da Penha, não só pela possibilidade da interpretação extensiva, como vimos na aula anterior, mas porque a teleologia permite, quando muito obriga, que o intérprete veja o avanço dessa legislação, desse instrumento normativo, ao longo do tempo. E como que ele deve responder às demandas sociais, às situações sociais, igualmente ao longo do tempo. Vamos fixar o conteúdo? Vamos para o quiz. Pergunta número 1. A Lei Maria da Penha apresenta qual forma de configuração familiar?
a composta por mãe e filha exclusivamente, a que se forma após o casamento, a que contém apenas mulheres adultas vítimas de violência doméstica, a que nela esteja uma mulher ou menina vítima de violência doméstica, independentemente da sua orientação sexual. Letra D é a resposta correta. Há uma porque a legislação não traz essa definição específica de que se tratam de mulheres que sejam mães ou filhas, como diz a alternativa A. Tampouco exige a existência de casamento para que se possa considerar uma situação de violência como doméstica e familiar. E tampouco limita a etariedade das mulheres que sejam vítimas de violência doméstica. Portanto, esse conceito é amplo e independe da orientação sexual da vítima. Lembremos que a Lei Maria da Penha é a que traz a configuração familiar, é a primeira legislação que traz os vários tipos de possibilidade de configuração familiar, independentemente da orientação sexual das partes. Vamos ao segundo quiz. O conteúdo normativo da Lei Maria da Penha possui mecanismos de proteção à vítima e de conscientização da parte agressora, somente mecanismos de proteção à vítima, somente mecanismos de conscientização à parte agressora ou nenhuma das anteriores. Resposta correta, letra A, mecanismos de proteção à vítima e de conscientização da parte agressora. Lembremos que a sofisticação da Lei Maria da Penha, ela não apenas atinge o problema a que se refere de modo repressivo, mas também busca compreender e conscientizar as partes que cometem essa infração, esse ilícito, esse crime de alguma forma, para que possam repensar as suas atitudes e entender o porquê que determinada situação de violência chegou a uma materialização específica. Então, conscientizar o agressor é também importante. Inclusive, aqui no Tribunal de Justiça do DF, nós temos programas nos fóruns onde se tem os juizados de violência doméstica para palestras educativas, educacionais aos agressores de mulheres vítimas de violência, coloco no masculino porque a recorrência é maior, exatamente para cumprir esse papel legislativo de que é preciso conscientizar, não amansando o fato em si, mas provocando a conscientização do agressor de modo a entender a sua atitude. Isso é importante. Quiz número 3. O fim social da Lei Maria da Penha é, falamos demasiadamente aqui, modificar a legislação processual penal, estabelecer critérios de identificação da parte agressora, afirmar a violência doméstica como a que ocorre no ambiente doméstico da vítima, extirpar a violência doméstica. Por óbvio, é a letra D. Se trata de uma legislação com a finalidade de coibir e eliminar a violência doméstica e também abrange questões relativas à modificação da legislação processual penal, estabelece critérios para poder identificar a parte agressora, afirma a violência doméstica como a que não acontece apenas no ambiente doméstico, entendido como domicílio, mas em qualquer lugar, quando a situação, quando o contexto envolvendo parte agressora e parte agredida permite inferir ali que se trata de uma relação violenta, independentemente de ter acontecido no espaço doméstico ou não. Mas o principal, a finalidade, não é nenhum desses mecanismos que constam da lei, tão somente atingir, como se fosse a luz do fim do túnel, a coibição da violência doméstica. Dessa forma, como vimos nessa nossa aula, a Lei Maria da Penha foi trazida desde a sua concepção, os movimentos sociais, o caso emblemático envolvendo Maria da Penha Maia Fernandes, que culminaram na necessidade e também na condenação do nosso país à criação legislativa específica para essa temática e, por óbvio, a interferência dos movimentos sociais, muito importante, e também a condenação oriunda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, fizeram com que o Poder Legislativo não criasse tão somente uma legislação proforme, mas buscasse compreender e aprofundar o seu conteúdo, o que foi feito também com o auxílio dos movimentos sociais. A Lei Maria da Penha, portanto,
por ter essa sofisticação, essa amplitude e tratar de temáticas que vão desde as políticas criminais, para se pensar as políticas criminais, até as políticas públicas envolvendo a temática da violência de gênero, da violência doméstica, ela requer que nós compreendamos que a finalidade social desse instrumento normativo, dela própria, é a coibição da violência doméstica, é a coibição da violência intrafamiliar, é a coibição da violência fundada em questões de gênero. E por que é importante frisar isso? Porque, como vimos na primeira aula, existem sujeitos que são mais vulneráveis às ações de violência quando não correspondem àquele padrão que foi conceitualizado por Teresa Levi. Vocês devem se lembrar. Portanto, quando percebemos que existem alvos mais propensos e mais comuns de serem vítimas de situação de violência, algo precisa ser feito. Claro, considerar a criação da Lei Maria da Penha para um contexto específico ante esse cenário de uma cidadã brasileira ter tido sua vida quase ceifada, como milhares tiveram, ter buscado amparo judicial interno, não ter conseguido e necessitar recorrer a um órgão externo com o qual o Brasil tem um tratado internacional de proteção às mulheres, necessita, foi por óbvio, o mote para que a legislação tivesse esse contexto de criação ali no ano de 2006, com a sua sanção e promulgação. O que não impede de que que possamos refletir que essa legislação não pode se limitar apenas a esse espaço, tem sim que ser cada vez mais utilizada até que cheguemos ao patamar ideal de não haver mais violência doméstica no nosso contexto social brasileiro, mas também deve atingir, também deve tocar as vítimas que não necessariamente correspondam ao gênero feminino. É importante, inclusive, trazer um exemplo recente. Não tenho os dados do processo aqui, mas posso procurar e disponibilizar em breve para quem se interessar, da possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha às vítimas transexuais. Ou seja, passamos a questão da biologização para a questão de gênero, como é importante nós afirmarmos sempre. E tiremos da nossa cabeça a ideia de que discutir gênero é atingir um campo que não pode sofrer nenhum tipo de comentário. Ao contrário, juristas, estudiosos, advogados e todos os atores que trabalham com esse cenário jurídico não devem se furtar a essas questões que são centrais para entendermos o fenômeno da violência e como podemos atingi-lo de modo a coibi-lo, a extirpá-lo. Bom, observando que o conteúdo legislativo da Lei Maria da Penha possui essa intensidade que nos leva a aprofundar nossas reflexões a respeito, é possível observar que ela tem esses vieses que vão do caráter repressivo ao caráter preventivo e ao caráter de discutir as políticas públicas e também as reflexões acerca dos papéis de gênero e da hierarquização que nós ainda temos no nosso contexto. Interpretar teleologicamente a Lei Maria da Penha significa mover a legislação desse espaço temporal pelos demais ao longo da história e perceber que a aplicação da legislação aos casos envolvendo violência doméstica nas relações homoafetivo-masculinas, que é o que estamos estudando, significa não apenas ampliar por ampliar, mas materializar o direito a uma vida sem violência, a dignidade da pessoa humana, do agredido, da parte agredida e também socialmente avança nos benefícios de podermos conviver em paz. Esse é um desejo, não só meu, acredito que das senhoras e dos senhores também. Bom, na próxima aula nós vamos tratar especificamente da violência doméstica nas relações homoafetivo-masculinas. E por que esse recorte será necessário? Porque existem mitos que precisam ser discutidos e trazidos à tona para não se tratarem a configuração familiar de violência doméstica nas relações homoafetivas como algo inexistente ou como algo que tenha determinados padrões ali estabelecidos. Esses mitos precisam ser quebrados. Por essa razão,
Na aula 4, nossa temática será especificamente a violência doméstica nesse contexto em relação a casais homoafetivo masculinos, e eu espero por vocês. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.